Olá, eu me chamo Gabriel Santos Batemarque de Oliveira, faço parte do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSC, Campus Caspar, e agora daremos continuidade ao nosso curso introdutório de Excel. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o nosso Excel. E neste módulo agora eu vou mostrar algo que é provavelmente, dentro do assunto de fórmulas, vai ser a nossa videoaula para encerrar o curso. E agora eu vou ensinar vocês uma coisa que eu deixei passar na aula anterior, que é como salvar um arquivo, para que você possa abrir ele e tudo mais depois. Comentar um pouco mais sobre o Excel e principalmente ensinar a fazer a fórmula que provavelmente sempre é usada. É a fórmula que provavelmente é a mais usada de todo o Excel, que é o PROC-V. Então, primeiro, é, vamos lá. A gente vai continuar com o nosso exemplo da aula passada, então a gente vai fazer aquela planilha, pequena tabela, de controle de notas para alunos, então aqui a gente vai pegar. A gente vai fazer um pouco mais simplificado dessa vez. A gente precisa dar do nome, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota e média. Então aqui a gente vamos mesclar. Opa, errei. Mesclar e centralizar. Aqui a gente coloca o nosso controle de notas. Perfeito. Aqui a gente coloca nome, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e por fim a nossa média. Certo, agora vamos lá, vamos colocar alguns alunos aqui. A gente vai colocar o Gabriel, Matheus, Felipe, Marcos e mais um a gente coloca Lucas, por exemplo. Tá, aí aqui agora, vamos lá preencher as notas. A gente pode colocar 8, 9, 4, 1. Eita, isso foi mal, hein? 6, 7, 8, 8, 7, 9, 7, 6, 5, 3, 6, 8, 10, 7, 6 e 8. Ok. Agora voltando para a fórmula da média. Exemplo esse do que a gente já viu na aula passada. Então, para dar indicativo de fórmula no Excel, a gente sempre vai usar o igual. Isso aqui é um detalhe muito bom para ser lembrado. E a gente quer colocar o parênteses para indicar que tem prioridade na expressão matemática. A gente seleciona a célula. Aqui a gente pode até fazer algo diferente. A gente pode usar uma função do próprio Excel, que é a função soma. Então, se a gente chegar aqui dentro e escrever soma e abrir parênteses, a gente coloca todos a nossa linha que a gente quer que some. E isso aqui já está se tornando uma expressão um pouco mais complexa. A gente já está abordando, por exemplo, um tema dentro do outro. Mas basicamente essa função soma, ela literalmente soma os valores selecionados. Então, sejam valores numéricos. Então aqui a gente vai colocar a barra para indicar que aqui, a barra não, perdão, a fechamento do parênteses para indicar que aqui termina a nossa prioridade da expressão, barra 4, porque a gente quer uma média. Isso, como são 4 notas, 4 termos, então dividido por 4. Perfeito. Gabriel ficou com a sua média de 6,5. Agora, como a gente ensinou na aula passada, dando uma relembrada, apertando aqui no quadradinho e arrastando para baixo, ele autocompleta a média dos demais alunos. Tá, vamos brincar mais um pouco aqui. Estilizando, a gente pode colocar o mesmo cinza. Mentira, esse aqui é um cinza um pouco mais forte. Aqui era este daqui. A gente pode colocar a borda, todas as bordas. Aqui a gente coloca um pouco de destaque, alterando a nossa fonte e o nosso tamanho da mesma. Perfeito. Só trocar a cor da letra vai ficar no mesmo modelo da tabela anterior, com este azul. É um pouco mais bonito até, inclusive. Aqui a gente vai brincar um pouco mais, então a gente pode estender. Quando a gente aperta aqui em cima, na divisão das células e arrasta, a gente consegue controlar o tamanho delas. No caso, a largura. Então aqui eu estou só alargando um pouquinho mais. E ok, perfeito. E a gente vai centralizar o conteúdo dessas notas e médias. Então a gente seleciona todos e já vem aqui neste do meio onde está escrito centralizar. Assim fica centralizado. Vamos fazer o mesmo com os nomes e com os títulos.
Inclusive vamos deixar os títulos um pouco mais de destaque, então a gente vai passar isso para Arial, na fonte de tamanho 12. Perfeito. Não alterou muito, mas ainda assim fica mais evidente que são títulos. Tá. E aqui agora a gente precisa fazer consultas. Então a gente vai usar a nossa fórmula mágica, que é o PROC-V. O que é o PROC-V? Basicamente, colocando de uma forma literal, o PROC-V, ele procura um valor dentro de uma tabela. Não é à toa que o nome dele é PROC-V, que significa procurar verticalmente. Existem outras fórmulas dentro que também são na função de procura, como PROC-X e PROC-H, mas o PROC-V geralmente não, com toda certeza ele é a mais utilizada. Então, por exemplo, aqui a gente quer fazer uma subplanilha, subtabelinha com apenas um resumo daquela linha. Então a gente vai colocar só o nosso nome e a nossa média. Ok, só que a gente não vai fazer isso tudo na mão, então a gente só quer, por exemplo, que a gente coloque o nome e ele mesmo procure a média dentro daquela tabela. E nisso agora a gente vai usar a fórmula do PROC-V. A gente vai selecionar a célula em questão que a gente quer que apareça a média. Vamos vir aqui na nossa barra da célula, barra que eu digo é o campo, colocar o igual, indicativo de fórmula, escrever PROC-V. Atenção, esse PROC-V não precisa ser necessariamente maiúsculo, tá? A gente pode escrever em minúsculo, que o Excel também vai identificar. E aqui, ó, quando ele identifica a própria fórmula, atenção, isso aqui ele tem a... Isso aqui na matemática a gente chama de função, porque sim, o PROC-V é uma função, é o nome certo que o Excel nomeia as suas fórmulas. E agora a gente vai executar o nosso PROC-V então. A primeira coisa que a gente tem que colocar é o parênteses, indicando que existe um corpo para esta função. E o próprio Excel ele já diz o que a gente quer colocar, o que a gente tem que colocar em cada um dos termos dentro dessa função. Por exemplo, o primeiro termo que a gente tem que colocar é o nosso valor procurado, ele dá aqui embaixo. E o que está grifado sempre é o termo atual que a gente tem que completar durante o preenchimento da fórmula. O primeiro, nosso valor procurado. O que a gente está procurando? Qual que a gente quer? A gente quer a média. Só que a gente quer a média de acordo com um nome. A gente passa o nome e ele retorna a média. Então, basicamente, a gente vai colocar o nosso nome aqui, que é ao lado. Então, a gente vai colocar a nossa célula que vai procurar na tabela com o primeiro termo, ok. Para simbolizar que você está alternando entre termos, a gente vai usar o ponto e vírgula. Então, agora, a partir do momento que você coloca o ponto e vírgula, ele mesmo identifica que você passou por próximo termo, que é a matriz tabela. Isso aqui agora é onde ele vai fazer a procura. Qual que é a base que ele vai ter para pesquisar e nos retornar aquele resultado. A gente vai passar essa tabela inteira. A gente não precisa necessariamente do título, vamos colocar só isso daqui, que é onde estão nossos dados efetivos. Ponto e vírgula, passando para o próximo termo, número índice da coluna. Como ele está procurando na vertical, então ele vai procurar em colunas, que é o PROC-V, procurar verticalmente. Então, o número índice, isso aqui pode confundir um pouco, mas de forma clara, é qual é o dentro da nossa tabela, que no caso é este campo aqui, qual que é o nosso índice que a gente quer, o nosso número da coluna. Aqui a gente, no Excel em si, ele representa por letras, só que a gente vai precisar de um número para ela. Dessa forma fica assim, 1 sendo representado por A, B representado por 2, C representado por 3, D 4, E 5, e então a gente quer a nossa média que está na F, que é a 6. Então no próximo termo a gente vai colocar 6, porque a gente está procurando pela média, então 6. Aqui que é procurar em intervalo. O que é o procurar em intervalo? Ele pode retornar valores aproximados, então aqui precisa de mais ou menos tipo uma confirmação de sim ou não. A gente pode colocar falso ou verdadeiro. Se a gente colocar falso, a correspondência tem que ser exata. Por exemplo, se ele não achar, ele poderia aproximar, ou de repente se o número está cortado, quebrado, sublinhado, ele meio que aproximaria. Isso no caso do verdadeiro, perdão, acabei me confundindo. No falso é correspondência literalmente exata, que é o que a gente quer. Como a gente quer uma média, a gente quer o valor exato dessa média, então ele não pode errar. Então a gente vai colocar exato. Aqui agora a gente vê que ele... Tá, pera aí, o exato é representado pelos... E isso aqui é um detalhe que eu estava esquecendo, que existe o true ou false, que sendo que o 1 representa o true e o 0 o false. E como a gente quer que seja exato, então a gente vai colocar 0. Perfeito.
Aqui você vai ver que vai ficar com ND, porque basicamente o nosso campo que ele está procurando ainda não tem nada, ele está branco, então eu não tenho o que retornar. Mas se a gente chegar aqui e escrever Gabriel e apertar Enter, ele já achou a média do Gabriel. E assim funciona o PROC-V. Basicamente ele procura uma célula que está completa numa tabela e retorna o resultado daquela mesma tabela. Então agora aqui, por exemplo, a gente pode querer também a nota do Lucas. Mas a gente não quer ter que escrever tudo isso na mão de novo, porque querendo ou não é um pouco extenso. Então o que, que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente pegar e, usando o conceito da aula anterior que eu expliquei, simplesmente arrastar. E aí ele vai procurar, vai replicar essa mesma fórmula, aplicando a linha de baixo, e fazer as devidas alterações. Então agora ele achou pelo Lucas e nos retornou a média, que no caso é o 7.25. E agora a gente quer, por exemplo, explicando mais um pouco sobre o Excel, agora que a gente já finalizou essa parte da efetiva da planilha e tudo mais. Por exemplo, aqui a gente consegue, por exemplo, ter um campo chamado autossoma. Isso aqui é um negócio muito útil do próprio Excel, por exemplo. Para a gente não ter que ficar fazendo a fórmula de soma, a gente pode simplesmente, por exemplo, vamos chutar alguns números aqui, ó, tipo 8, 9, 6, 1, 10, 9. E a gente precisa da soma desses números. A gente não precisa fazer a fórmula na mão, então a gente vem aqui em autossoma e ele mesmo já completa pra gente no próprio sentido, colocando a fórmula da soma. Isso aqui, querendo ou não, é algo muito útil, sim. A gente também pode fazer a fórmula da soma, que foi o que a gente fez aqui com a média em si, ficando um pouco até mais complexo. E agora uma das coisas que eu esqueci de falar no capítulo anterior, mas agora vale a ressalva, que é como salvar o arquivo no Excel. A gente vem aqui na aba de arquivo, salvar, escolhe um diretório, a gente vem aqui, por exemplo, procurar, vai abrir o explorador de arquivos e a gente vai colocar no disco local D, vamos criar uma nova pasta, Excel. A gente abre o Excel e aqui dentro a extensão do arquivo da planilha do Excel é XLSX, então a gente pode trocar o nome dela para, por exemplo, colocar PROC-V. E aí a gente salvou com PROC-V. Outro atalho do Excel que é muito importante, por exemplo, dentro dessa planilha, que é basicamente uma pasta de planilhas, aquele arquivo que a gente salvou, a gente consegue fazer mais planilhas. Vindo aqui nesse mais, a gente cria mais uma planilha em branco e assim sequencialmente. Perdão. E ficamos por aqui com mais um módulo de Excel. Ah, mais uma coisa. Quando a gente vem aqui na nossa planilha 1, por exemplo, se a gente fizer uma alteração, a gente colocar tipo, a gente também agora vai querer a média do Felipe. E a gente arrastar aqui. Opa. Arrastamos a média do Felipe 5.5. E assim que a gente alterar, a gente pode simplesmente vir aqui em salvar e apertar em salvar. E ele já vai salvar novamente a tabela com as suas devidas alterações. E com isso ficamos por aqui com o nosso mini curso de Excel. Espero que tenham gostado e aprendido algo. E ficamos por aqui. Um forte abraço.